noite, seja bem-vindo a uma edição de Hora da Poesia, com certeza muito especial. Emissão para dia feriado municipal, cá em Vizela, hoje 19 de março. Até às 22 iremos estar na sua companhia, como é habitual, em 97.2, ainda em todo o mundo, em radiovizela.pt, e coordena este espaço a Conceição Lima. Olá, muito boa noite. Olá, Bruno, boa noite. Cá estamos com a energia habitual. Bem, energia habitual tem de ser, porque senão afunda-se o programa, não dá para isso. Temos de ter energia. A poesia também ajuda. E antes de entrarmos no tratamento da obra do poeta convidado de hoje, com certeza que há algum ponto prévio. Sim. E suspeito que hoje, por ser dia do pai, se calhar falemos disso. Não, e olha, até lhe explico já porquê. Não, porque o dia do pai e os pais merecem-me todo o respeito do mundo, e um beijo muito grande ao meu pai, que lá de cima há de estar a ver, mas são coisas tão pessoais, são coisas tão íntimas que eu acho que não têm que ser partilhadas propriamente assim. Não faço um dia do pai na hora da poesia. Vou fazer o dia do poeta de hoje. De qualquer maneira, um beijo e a minha admiração por todos os bons pais. E particularmente, deixe-me dizer, Bruno, por todas as mulheres que nesta vida e nesta sociedade de hoje são obrigadas a ser pai e mãe. E há muitas. É a minha admiração. E há muitas, isso sim. E depois também congratular-me com a data de hoje aqui em Vizela, porque, enfim, é a celebração de uma data especialíssima para a nossa terra, com o nosso conselho adquirido definitivamente há tantos anos e que hoje celebramos. Portanto, 19 de março é muito importante, com certeza, mas por dia do pai e também por isso. Mas não é disso que vamos falar. E eu vou já entrar nos pontos prévios, começar por pontos prévios, e os nossos ouvintes vão sabendo disso também. Eu dedico-os sempre às pessoas que nos contactam, cujos poemas vêm ter à mão, que não têm ainda nada publicado, longe disso, e que vão escrevendo por curiosidade e gosto de coisas para a gaveta. E hoje vou fazê-lo com um gosto redobrado, porque o primeiro poema que eu vou dizer é um grito, não é de revolta, não, mas é um grito de força de uma jovem de 18 anos, de Viana do Castelo, Márcia Filipa Barbosa Passos. E eu queria repetir este nome mais vezes aqui no programa, caso a Márcia esteja de acordo, que escreveu um poema que eu vou dizer. Márcia, antes de dizer o teu poema, um grande beijo para ti e para Viana, para as pessoas que te acompanham, porque eu vou dizer uma coisa que, enfim, é a realidade da vida dela. Ela tem paralisia cerebral, então é a forma de se exprimir através da escrita. Vou acompanhar-te neste grito. Ora, vamos ouvir então o poema da Márcia, que se chama Grita, Chora, Escreve. Escrever é um escape que toda a alma perdida procura. Escrever é encontrar água no deserto, um oásis ali bem perto. Escrever é deitar a cabeça na almofada e sonhar com palavras e letras a cantar. Escrever vem do fundo. E quantos são os ignorados? Quantas as almas perdidas? Quantas as que se afogam no mar da dor e da solidão? Vem! Arrisca, grita ao mundo com toda a tua garra, com a tua força toda, grita, chora, sorri, devora, sacia, mas em tudo, sê à tua maneira. Márcia, só posso mandar-te um beijinho muito grande. Continua a escrever e eu prometo-te que um bocadinho deste espaço será sempre teu. E não é só, tenho um poema que me foi prestado na minha página um destes dias, que eu achei muito bonito, e Maria Helena Quarta Esteves, ela já tem livros publicados, não é o caso, não tem livro publicado, já tem pelo menos um livro publicado, uma poetisa já aceita na nossa praça de poesia, mas achei por bem dizê-lo hoje, algumas palavras. De onde vieste? Que onda te trouxe? Que estrela te veio largar neste chão que exala aroma de luar? Subiste ao meu azul, acordaste-me em murmúrios e longamente bebeste o meu silêncio quando a tarde chegava ao fim. Um beijo, Maria Helena. E aqui sim, agora estão rematados os pontos prévios e vamos então
à razão de ser do programa de hoje, de um poeta que nos chega de Lisboa, de Oeiras. Olá, José Gabriel Duarte. Boa noite. Boa noite. É um prazer ver de tão longe, mas eu já sei que vir de tão longe, aproveitar já para ver um bocadinho do nosso vinho. E que também já sei que já conheces um pedaço disso. É verdade. Estou com muito gosto aqui. E eu com muito gosto em receber-te. Eu peço sempre desculpa àqueles que não conhecem a orgânica do meu programa. Eu demoro sempre muito tempo, entre aspas, a chamar as pessoas. Mas porquê? Porque me tenho preparado para o efeito e cá estamos nós. Hoje com José Gabriel Duarte. Eu conhecemos-nos desde há uns tempos, quando na FNAC foi apresentado o Rio das 12 Águas. Tu fazias parte, tu és um caudal desse... 12 aves dessas águas que compõem este rio. E foi aí que te conheci. Foi já um enorme prazer conhecer, aliás, todos os conteúdos relacionados com os vários poetas que intervieram nesse livro. Mas não só, conheço também de um outro livro que fizeste em parceria com o teu amigo José Luís Outono, e que enfim, não é dele que vamos falar hoje, mas deixa-me fazer uma referência que te disse em off há pouco, mas que é isso que eu penso, em que se sente uma extraordinária cumplicidade entre os dois, porque um cria a fotografia, o outro, eu falei naquele programa quando ele foi lançado, mas um cria a fotografia e o outro cria o pensamento poético. E realmente a moldura ideal do pensamento é a fotografia. Sente-se ali uma simbiose que tem de ver de quem se conhece muito bem. É verdade, é uma parceria que resultou de uma amizade. Também, o José Luís também é poeta, mas também é fotógrafo. E eu fiz o desafio. O processo não é agora que vamos descrevê-lo, mas foi engraçado porque ele deu umas fotografias, várias fotografias para eu, digamos, eu não gosto de chamar ilustrar porque não é bem ilustrar, mas portanto criar pensamentos de adaptação sobre a fotografia, e também fizemos o contrário. Portanto, eu também dei alguns poemas ou pensamentos poéticos e ele foi arranjar fotografias, digamos, para decorar, digamos, esse pensamento. Está com uma apresentação belíssima e está muito rico em termos de interior, de conteúdo, porque realmente há essa aliança, digamos assim, essa fusão perfeita entre o que tu escreves e o próprio título, depois o chamar de palavras em preto e branco. Preto e branco tem a ver, com certeza. E agora apareces-nos a solo, numa criação individual, a apresentar-nos o teu livro No Outro Lado de Mim. Exatamente. Todos temos um outro lado? Eu penso que sim. O que acontece é que muitas pessoas ainda não o descobriram, porque penso que todos temos os dois lados, não é? Pode-se revelar de diferentes maneiras, a diferentes alturas da vida, mas penso que todos terão esse lado. É uma questão de tempo, digamos assim. E de querer procurar. Exatamente, e de querer procurar. As pessoas se debruçaram muitas vezes sobre disponibilidade. Também a disponibilidade. Também no meu caso também tem a ver um bocado com depois já estar, digamos, ter já abandonado a vida ativa, digamos, em termos profissionais, ter mais tempo e deu-me essa possibilidade. Ora, pronto, vamos falar já sobre isso, porque, curiosamente, o título do teu livro surge do título de um poema. É verdade. Que se chama No Outro Lado de Mim. Exatamente. Portanto, este poema, o título apareceu depois de eu ter feito esse poema. Daí ter-me lembrado, digamos, para dar o nome ao livro com o título desse poema. Então vamos ouvir. Eu vou dizer-te. No outro lado de mim, guardo tudo o que esqueci. Ideias que não segui, o prazer que não senti. No outro lado de mim, guardo tudo o que esqueci. As histórias que menti, os sonhos que não vivi. No outro lado de mim, guardo amores que já perdi, desamores que não desfiz. No outro lado de mim, escondido, mas em mim. Em ti faz a descoberta através dos poemas do teu eu? De alguma maneira também há aqui um bocado de criatividade, não é só, mas obviamente que haverá algo, digamos, de mim neste outro lado de mim. Uma será uma parte criada, digamos, inventada, outra, digamos, será uma reflexão sobre
sobre a minha vida, em geral. Eu acho que isso faz parte de uma vida vivida. Não é preciso que seja uma vida imaginada para que o poema tenha alguma coisa a ver contigo ou com outro, com qualquer um de nós. Mas nós vamos falar então um bocadinho de ti, do poeta, vamos descobrir o poeta e vamos descobrir o livro. Nasceste em Lisboa, onde criaste raízes, logicamente, mas com certeza. Foste oficial da Armada, és engenheiro informático. E agora vem a pergunta sacramental. Como é que um engenheiro informático vem fazer poesia? Sabes porquê? Isto parece, enfim, demasiado óbvio enquanto pergunta, mas é realmente uma curiosidade, porque nós estamos habituados a pensar que engenheiro informático está muito ligado a uma certa dureza da palavra, se calhar não terá muito de poética a priori, não é? Exatamente. Mais frieza. Essa pergunta foi feita, inclusive, em Guimarães, na FNAC, quando foi do senhor que se levantou e disse: olha, eu tenho uma pergunta a fazer. A pergunta foi essa: como é que um engenheiro não me lembrava, mas é curioso. Escreve poesia. Mas eu devo dizer que muitos dos poetas, ou dos grandes poetas, também, muitos deles tinham profissões que às vezes nem tinham a ver com a É verdade, com certeza que sim. Não é por ser mesmo engenharia informática, que é assim mais... há uma certa secura que a nós leitores, nos aparece como novidade, assim, engenheiro informático, e depois vemos isto. Engraçado, vamos saber porquê. Mas eu só acrescentar que eu julgo que os matemáticos e os filósofos andaram muito tempo, digamos, juntos. A informática tem muito matemática. A informática tem muito matemática e, portanto, não será tão distante essa filosofia que aparece, digamos, nos poemas, e sobretudo nos meus poemas aparece muito o aspecto filosófico. Isso provavelmente terá também a ver com essa minha questão. Com a formação. Então, sabemos já um bocadinho de ti e da obra, mas eu queria saber um bocadinho mais. Estes dados são, enfim, estão abertos ao público, ser profissionalmente o que foste, e agora com essa explicação. Mas há aqui um poema a que tu chamas Cometa Sem Nome, que está na página 21, em que tu pretendes quase uma definição de ti mesmo, considerando um cometa sem nome. Eu vou dizer o poema e já falamos sobre ele. Não sei o que é ter nome, nem história, nem fama. Ninguém me conhece, nem me segue, nem chama. Sou luz à deriva, sem rumo. Sou traço, sou farol, sou cometa, vagueando no espaço. E há aqui uma curiosidade, quase paradoxal neste poema, em que tu, por um lado, ninguém me conhece, mas a verdade é que tu és uma luz. E se és um cometa sem nome, és pelo menos um cometa com rastro de luz que chega até nós leitores. Portanto, deixas rastro na tua poesia, tu vais tendo eco disso nas pessoas? Penso assim. A primeira parte, digamos, do poema tem um bocado a ver que eu gosto de distinguir aquilo que chamamos os poetas de nome, das poetas, e as outras pessoas que escrevem poesia, que são apelidados, digamos, de poetas, mas há uma grande diferença dos poetas e nós. E, portanto, esta primeira parte tem um bocado a ver com isso. A segunda parte tem a ver que eu tenho uma certa personalidade, não sei se é por ser gêmeo, eu sou gêmeo de signo e sou gêmeo de irmão, tenho um irmão gêmeo, e portanto, ando sempre à procura, digamos, de algo, digamos assim, sem encontrar, e portanto tenho essa tentativa de procura, precisamente do outro lado de mim. Manda, eu vou falar nisso. E tive a ver um bocado com esta última parte. Em relação ao que acabaste de dizer do traço, ou do rastro, eu penso que sim, é muito compensador para quem escreve reconhecer que há pessoas que gostam. Já é luz na vida de muita gente e deixa rastro. Satisfeitos e pessoas, inclusive, que dizem que vivem aquilo que eu escrevo. Com certeza. E isso para mim é obviamente que é... Porque, na verdade, eu estava a dizer-te há um bocado aquilo que sinto, nós não preparamos nada, mas enquanto o programa não começa, vamos conversando um bocadinho, estava a dizer-te aquilo que é impossível que nós, nas nossas vidas reais, nos distanciemos de muitas das coisas que escreves, porque são também as nossas vidas, são também as nossas vivências. Embora eu costumo dizer que eu, quando escrevo um poema e quando, digamos, a partir do momento em que o poema, digamos, é publicado, eu costumo dizer que o poema já não é meu, digamos. Pois, o Andrade dizia isso. Eu partilho essa Eu acho que sim, a partir do momento em que se dá ao público é dele.
ferramenta que dei ao público e apelo a muitas delas, até interiorizam e muitas vezes interpretam o poema de uma maneira diferente daquilo que eu quis, digamos, dizer no poema. Pode ser, olha, de qualquer forma, poeta nascido há muito ou há pouco tempo, não interessa, vamos já falar sobre o assunto. Há um ancorador onde todos os poetas vão. Há uma bolsa, há um reduto de memórias onde todos os poetas vão e onde tu também vais, que é o tempo da infância, é o tempo de criança. Ninguém foge às suas memórias, ninguém foge, e o poeta muito menos. Então, tu tens aqui um poema muito engraçado. Olha, sabes, vamos combinar uma coisa, quando te apetecer dizer um poema, tu dizes... Dizes-me tu o que queres dizer ou peço eu que digo? O poema seguinte leio. Pronto, então fica combinado. Então eu vou dizer agora tempos de criança e vamos ver como cada um de nós está nesta história. Vi histórias aos quadradinhos, li o Donald e o João Ratão, ergui castelos na areia e soprei bolas de sabão. Construí barcos de papel, papagaios e aviões. Joguei muito às escondidas, aos polícias e aos ladrões. Guiei carrinhos de esferas e fiz rodar o peão. Foram tempos de criança. São tempos que já lá vão. Este poema tem uma coisa engraçada. Eu quando escrevi isto nunca pensei pôr este poema no livro. Porque foi uma brincadeira que eu fiz, sinceramente, quando fiz o poema. Só que quando publiquei este poema na minha página que eu tenho no Facebook, no outro lado de mim, o feedback que eu tive do poema foi de tal maneira que as pessoas gostaram e reveram-se. Reviram-se no Exatamente, poema. é isso que eu digo. E depois decidi pôr no livro. Portanto, nós fizeste muito bem, porque eu acho que, eu gostava a dizer, é exatamente o reverso, não há mais ou menos, e não é só isso, tem aqui duas coisas que há esse voltar ao passado e esse voltar ao passado para fazer penetrar no presente. Eu acho que é uma força para cada um dos poetas muito importante. É lá que está a coluna vertebral a formar-se, a coluna vertebral de todos nós, não no sentido real, como conotativo. E por outro lado tem também já um bocadinho dessa angústia da efemeridade do tempo. Claro, da saudade do tempo que já lá vai. Há uma saudade. Esta frase está impregnada de saudade. Diz-me, quando tu dizes soprei bolas de sabão, ergui castelos na areia, construí barcos de papel, papagaios e aviões, podes dizer-me, é uma linguagem real, conotativa, toda a gente fez. Agora sou eu, leitora, que te pergunto, teria nascido aí, quer no espaço, quer no tempo, essa abertura para a poesia? É provável que sim, embora não possa garantir, digamos, mas é provável que estivesse cá dentro qualquer coisa, não é? É que as imagens que vais buscar não são apenas as imagens necessárias para a rima. São as imagens de vida, reais, coisas reais, de vida vivida, mas podiam ter sido outras. Sim, claro, não é? Eu tinha muitas outras para pôr. Não, mas isto de construir barcos de papel e ergui castelos na areia, soprei bolas de sabão, há aqui qualquer coisa que me faz adivinhar uma sensibilidade que se calhar, olhando para trás, teria nascido. Embora eu saiba que quando começaste a escrever poesia, já agora. Há 4, 5 anos só, portanto. Engraçado. Mas então... Eu fui um bocado à linha dos meus amigos poetas que começaram a escrever há muitos anos. Eu escrevo realmente há pouco tempo, portanto, e não tinha mesmo poemas guardados. Posso ter escrito alguma coisa, mas nem sequer guardei. Olha, pronto, isto está visto, o tal reduto de memórias a que todos temos necessidade de recorrer. Mas eu fiz no Facebook, quando ia tentando fazer o primeiro olhar, o segundo olhar, o terceiro olhar, e hoje fiz o quarto olhar sobre o poeta, referindo-me a José Gabriel Duarte, hoje aqui presente, eu considerei-te um romântico, um observador, um romântico, mesmo à maneira dos tempos do romantismo, estética literária, século XIX, não é? A melancolia. Tu és um romântico, sonhador, bom amante, melancólico. Sou, aliás, os vários temas em que falo revelam um bocado isso. Embora, como disse há bocado também offline, eu penso
também criativo, ou seja, invento também muito. Claro, um ficcionista tem esse romance pode existir, mas também é muito, digamos, passa por nós romanceado, digamos, em termos do poema, do poema. Agora, mas quem vai a uma trilogia, como tu próprio dizes na capa do livro, a uma trilogia que passa, em que o teu livro será o vértice de uma trilogia que passa pela dor, que passa pelo desejo e pela fantasia, essa dor e o desejo estão ligados, diretamente ligados ao grande tema do teu livro, que é o amor. Sim, será o amor abrangente. O amor no sentido mais geral, mas sim, é isso que... Portanto, acho que a poesia em si pode ter as doses destes três vértices, digamos, a dimensão pode não ser igual em todos, mas... Pode não ter igual doseamento. Pode não ter igual doseamento, mas de um modo geral, todos, em princípio, a poesia terá que ter completamente. Toda a poesia deve ter, mas há marcas mais definidas nos que noutros. E a tua, se eu tivesse de te definir, eu acho que te definia como um poeta romântico, melancólico, sonhador, um poeta do amor e do desejo. Não estou mal. Achas que não está mal? Não. E eu pergunto isto porque é como te digo desde o princípio, eu funciono como leitora. E depois chego ao fim e rabisco e subires o livro que me ofereceste, este livro, enfim, nem sequer está apresentável para os outros, porque é a minha Bíblia, foi aqui que me fundiei e onde eu fundamentei todas as minhas opiniões, mas é isso que eu acho. E há aqui um poema que eu devo dizer-te que acho belíssimo, porque antes até de eu dizer, vou dizer outra coisa que penso. E o prefácio refere-o, engraçado que o teu amigo, o refere também. É que tu não vês, vamos falar um bocadinho de Alberto Queiro, tu vês, tu olhas. Eu costumo dizer que há diferença entre ver e olhar. E tu fazes lá essa diferença, sem dúvida nenhuma, porque tu passas com o olhar, tu escrutas, vais mais além, não só o que está à tua volta, não só os outros, é evidente que dentro de ti próprio, mas esse olhar é um olhar escrutador. Até às vezes um bocadinho invasivo, porque vai mesmo lá dentro. E aqui há um poema que eu acho uma delícia e que eu vou dizer na página 54, porque existias. Por entre as pausas e silêncios de uma voz, tentei perceber se eram compassos que me enlouqueciam. Por entre os desvios e reflexos de um olhar, tentei aperceber-me se eram raios e cores que me atraíam. Depois, entrei no templo erguido do teu corpo. Senti que não era sonho, que existias. É olhar, e são os sentidos todos em alerta. Não é só olhar. Eu procuro em vários poemas, foco um bocadinho os sentidos. Gosto de... Tens essa... que bom! Não é só neste, há mais. Não, sensações olfativas, sensações táteis, visuais, porque tu tens aquilo que eu considero uns poemas assim, que refletem momentos coloridos, mesmo que sejam a cinza. Ou a preto e branco. A preto e branco também podem ser. E olha, lembramos já do teu anterior livro de preto e branco. Eu acho, na verdade, que tens... É frequente nos poemas entrar com a... Olhar e sentidos em alerta, sem a mínima dúvida. Então agora vou deixar para ti o próximo poema que vamos ler. E para completarmos o teu retrato, ou não é para completarmos, mas para ir avançando no retrato, vamos falar de uma das tuas paixões. E uma das tuas paixões é a música. Sem dúvida nenhuma. Já é anterior à poesia, digamos assim. Anterior depois. É de tal maneira paixão, e acho que a palavra será exata, particularmente música clássica, e dentre a música clássica, Bach. Sem dúvida. É essa realmente a paixão. E explica-me isto, como é que essa paixão te leva a estudar Bach, a fazer um blog só sobre Bach, e tu transporta-lo para o blog, transporta-lo para o Face, para o teu gosto pessoal, para o teu convívio, por certo, e também para a poesia, como vamos ver. Portanto, a paixão
música apareceu antes da clássica. A clássica é mais recente. Primeiro, naqueles tempos, vim tudo das bandas de garagem, portanto, eu tocava nas bandas de garagem. Tocavas, tu próprio tocavas? Tocava também numa banda de garagem. E, portanto, este gosto da música já vem bastante atrás. Da música clássica já vem há alguns anos, mas não tantos. Tem a ver também depois com a atividade de mais tempo que tive para analisar e para estudar a música. Em relação a Bach, costumo dizer que enquanto que Mozart era um gênio, Mozart nasceu já um gênio. Já nasceu. Com 4 ou 5 anos, já compunha sinfonias com 12 anos, não é? Enquanto Bach não, Bach trabalhou muito, digamos, portanto eu admiro Bach não só pela obra, mas também eu admiro como pessoa, porque Bach trabalhou muito para conseguir aquilo que fez, e infelizmente não era muito, na altura era um mero organista, e só depois, uns anos depois da morte, é que foi reconhecido como sendo um grande compositor. Então vamos ouvir um bocadinho. A personagem para mim diz muito. Vamos ouvir, e tu vais depois, se quiseres, sobre a música que vamos ouvir, que é justamente Bach. Deves imaginar, é um tributo ao teu gosto. Fizeste um tributo em poesia, podes depois, se quiseres, sobre a música, dizer o poema. Queres dizer o poema? Posso dizer sobre a música? Podes? Deixa cá, vamos avançar. Tributo a Bach. Na luz do silêncio de um gênio chamado Bach, procuro ouvir o mestre do contraponto, da melodia. Imaginá-la compor, a escrever uma pauta, aprender como se inventa, a fantasia, como da música se faz poesia, como se espalha a arte de uma fuga, como se torna divina uma missa, uma cantata ou uma sinfonia. Foi pena não termos ouvido este bocadinho. Pronto, se tivéssemos tempo continuávamos mais um bocadinho este tributo a Bach. E lá vamos nós, calcorreando os poemas, calcorreando a tua vida, e então, depois de darmos conta deste gosto tão expressivo pela música clássica e em particular por este tributo a Bach. Posso ler aqui um poema? Pode. Não sair aí do teu lá. alinhamento, que é o livro Sem Palavras. Não, vais dizê-lo, mas não é agora. É que já está no alinhamento. Ok. Não é para este momento, vamos lá. Ok. Uma das coisas que eu queria dizer que me parece, através também da tua obra, é que tu és extremamente diversificado nos teus interesses. Parece-me ser cavalheiro, galante, cuidadoso nas palavras. E quando eu digo galante, um amante cuidadoso. Entendendo a mulher no sentido mais romântico e também como os românticos souberam trazer. Se calhar um herói pícaro, se calhar um herói romântico, e há um poema aqui na página 18, se quiseres acompanhar, que nos fala disso mesmo. Um fugitivo. Bom, vamos ler quase dois de seguida para que me pareça que este traço fique bem vincado em relação a estes dois poemas. Fugir de silhuetas de ventos e tempestades, mostravam nuvens de invejas, ciúmes e vaidades. Escondi-me entre as falésias, puras, virgens e inocentes. Adormeci ouvindo sons, ecos e vergonhas carentes. Acordei perdido de mim, do meu lugar, sem saber de onde vim, nem para onde voltar. E logo a seguir, na página 24, o tal Cavaleiro Andante. E quando eu li este Cavaleiro Andante, lembrei-me logo que do Graal, dos Cavaleiros da Távola Redonda, e também tu me pareces que andas nessa procura. A palavra é tu, disseste-o há bocado, eu ia dizer agora. Também me parece que tu andas realmente nessa demanda do Graal. Primeiro, à procura de ti. E o Cavaleiro Andante diz assim: habita em mim um corcel errante, saltando barreiras de aventura,
correndo veloz e hesitante entre um galopar de amor e de amargura. Vive no inconstante, na tontura, é cavaleiro andante o da procura. Cá está a palavra-chave. Tu continuas nessa demanda? Sim, eu penso que sim, e nunca vou alcançar, com certeza. Sim, Penso que é se uma calhar. procura permanente, há sempre algo, digamos, que eu gostaria de encontrar. Por vezes não sei bem definir o quê, mas sou, de facto, isso reflete um bocado a minha forma, digamos, de estar de inconstância, digamos assim, de ser uma pessoa, digamos, inconstante. És inconstante a que nível? Sou eu, por exemplo, diria que eu tenho uma certa dualidade, porque não sei se é do signo dos Gêmeos, mas tenho momentos que estou muito bem disposto e depois tenho outros momentos. Moralmente falando, és instável. É instável. Tem piada que há qualquer coisa aqui de luz e sombra em alguns dos teus poemas que podem fazer correspondência a isso que acabas de dizer. Exatamente. É verdade que sim, porque tens uma certa euforia, momentos de euforia e alguns outros depressivos. Daí que tu falas muito do que é entrar dentro de ti. E nós temos hoje um amigo. Olá, boa noite. Olá, muito boa noite. Antes de mais nada... Tá, boa noite. Muito boa noite. Não sei se... Eduardo? Não, estamos com dificuldade. Eu estou a ouvir. Estás a ouvir, mas eu não estava a ouvir-te. Olá, Eduardo. Eduardo Roseira, apresento-vos à distância. Temos em estúdio José Gabriel Duarte, um poeta, e Eduardo Roseiro, também poeta e um ótimo, um belíssimo declamador, um dizedor de poesia. Eu gosto da palavra dizedor, sabes? Porque nós temos a portuguesa, então não vou ao dizer. E tu vens dizer um poema homenageando o nosso poeta de hoje. Vamos ouvir-te, Eduardo. É uma responsabilidade na frente do mesmo, mas para já um abraço para ele. Muito obrigado e um abraço também para si. É um prazer conhecer a tua poesia e pessoalmente será um dia, com certeza. Qualquer dia. Ele é um bocadinho longe, o Eiras é um bocadinho longe, tens mais do Porto, mas de qualquer maneira, qualquer dia, quem sabe. Olha, no aniversário da Hora da Poesia, que eu chamo sempre os poetas com quem falo durante o ano, pode ser. Então, vamos ao poema José. No que resta de mim, refugio-me no começo do fim, na sombra da penumbra antes do anoitecer, no viver do presente, antes do acontecer, desafio o tempo de agir, o receio de fugir, o momento de partir. Esqueço a negação do sim, o que já não existe, escondo-me. Escondo-me no que resta de mim. Eduardo Roseira, muito obrigada. Lindo como sempre, tu dizes. Olha, estás a ouvir? O poeta a dizer que gostou muito? Tentei o melhor. Tenta sempre melhor e faz sempre muito. Está lá tudo. Está lá tudo, é Sente isso. quando a poesia é boa. Exatamente. Olha, eu digo isso muitas vezes. Quando se diz bem é porque está lá aquilo que nos faz sentido, não é? É verdade. Eduardo Roseira, muito obrigada pela tua participação mais uma vez. Em nome do poeta e em meu nome, obrigada por mais este favor amigo. Nada, um beijinho. Um beijinho para ti também e obrigada. Um abraço. Nessa demanda, nessa procura que tu fazes de ti próprio, do encontro que fazes com os outros, do que te envolve, a natureza envolvente, do mundo envolvente, utilizas sempre como bússola, digamos que o caminho norteador é a palavra. Tu tens muito cuidado com a escolha da palavra? Tenho, embora às vezes possa parecer que não, porque por vezes faço a simplicidade é muito complicada. Exatamente, os poemas são muito pequenos, muito curtos, e as pessoas podem pensar que são muito fáceis, digamos, de fazer, não me querer estar a fazer difícil, mas muitas vezes para encontrar as palavras certas demora, e não me aparecem logo. Não é que rimem, é as palavras certas. Tem que ser a palavra certa. Exatamente. E muitas vezes também eu aprendi isso com o poeta Joaquim Pessoa, que é, não podemos pôr palavras a mais. Quer dizer, muitas vezes eu faço um poema e tenho que tirar alguma palavra, porque as palavras não podem estar a mais. Às vezes eu tenho
há poetas que têm tendência para estender muito os poemas por muitas palavras e às vezes as palavras estão a mais. Portanto, eu tenho algum cuidado em pôr só as palavras que são estritamente necessárias para... Estritamente, portanto, tens o cuidado perante um poema nascido, o de purares, o de cantares. Pois, o meu processo normalmente pode ser uma palavra, pode ser algo, uma imagem, pode ser qualquer coisa que eu leia, mas... Arrumas o poema depois feito ou ele fica sujeito ainda ao processo de maturação? Maturação, mas é curto. Eu nunca tenho mais que 2 dias, 3 dias, não ficam há muito tempo a maturar, mas muitas vezes não fica logo o poema, não é? Portanto, eu alinho o poema as palavras, depois gosto de ler, reler e tirar uma palavra, pôr outra, portanto, eu acho relativamente engenhoso também. Com certeza que sim, com certeza que sim. E é aí que faz do poeta muitas vezes um artífice. Eu acho que nesses momentos e nessas circunstâncias o poeta é um artífice. E há aqui um poema muito interessante que se chama Nas Minhas Palavras, em que tu falas sobre as palavras, tu desnudas as palavras, brincas com elas, vestes, fazes no fundo a metáfora de um corpo de mulher. E que eu acho interessantíssimo e que eu vou dizer e que se chama Nas Minhas Palavras. No corpo das minhas palavras descubro ligações, fontes, destinos de mensagens. Leio as suas cores, as sombras, os detalhes, as legendas, os títulos como se fossem imagens. Nos gestos das minhas palavras tento aprender como as cruzar, como as poderei soletrar, cantar ou calar. Em que momento as soltar em gritos de aplauso protesto o sofrimento. No rosto das minhas palavras deixo sempre o meu nome, uma marca, um endereço. Não quero que elas se percam, se afastem de mim, nunca as esqueço. Olha, parabéns, eu acho este poema fantástico, além da tal personalização que tu fazes da própria poesia, comparando a um corpo feminino. A poesia realmente tem aqui, além do extraordinariamente gosto, e quando eu falo de gosto, falo da estética do próprio verso, quase que lhe atribuis um rosto. E eu acho isso fantástico num poema. Depois tem a ver com o tal cuidado que eu tento pôr nas palavras, porque de facto acudir uma palavra certa a uma palavra a mais, uma palavra errada a uma palavra a mais, pode ser suficiente para estragar um poema. Portanto, tenho algum cuidado, tento sempre de facto encaixar, digamos, as palavras. Tu sabes bem que o encaixe das palavras, nós que lidamos com poesia todos os dias, que a vemos por aí a pulular e a proliferar nas redes do Facebook, sabemos muito bem que há pessoas que pretendem as rimas, que constroem ali, põem-nas ali como tijolo sobre tijolo, e a poesia não é isso. Vou dizer, sempre que tenho oportunidade vou dizendo isso, é que é realmente preciso encontrar, encaixando naturalmente, a palavra. E a palavra que estava a dizer é a palavra certa, aquela que dizia o Zé Carlos Vasconcelos, numa entrevista que também fiz aqui com ele no programa, ele dizia, pois, aquela que a gente sente que é aquela, pode haver dezenas delas, mas é aquela que tem a luz. Bom, eu queria referir-me ainda uma vez mais, e é característica da tua escrita, há essa trilogia que referes, dor, desejo e fantasia. E realmente, tu dizias há bocado que sem serem doses iguais, e não são, nós assistimos, nós podemos referir, podemos afirmar que o livro é, na verdade, uma espécie de clepsidra, e essa palavra clepsidra não é minha. Eu achei muito giro, uma clepsidra temporal. Sabes onde é que ela acontece? Onde é que ela aparece? Eu vou-te dizer, aparece no prefácio. E tem uma imagem, não sei se vou conseguir repeti-la exatamente, mas que coincidiu em absoluto com aquilo que eu penso. Portanto, daí que o prefácio de alguém que leu com muita atenção, e o prefácio foi feito por um amigo, não é? É um amigo, ele tem um poema que se chama precisamente com essa palavra. Ah, é? Olha, não sabia. E eu achei muita piada porque, na verdade, só se pode fazer, eu ia dizer qual era a palavra, qual era a expressão, clepsidra temporal, é a palavra usada por José Luís Outono,
para referir que vai gotejando, uma clepsidra também vai gotejando e que pouco a pouco, digo eu agora, que já não é o Zé Luís Otono a dizer isso, que vai gotejando, nos vai inundando. Boa noite. Boa noite. Olá. Na música, as notas obedecem aos compassos. Na pintura, as sombras desafiam os espaços. Na poesia, os versos são palavras que se colam em abraços. Um abraço para os ouvintes da Rádio Vizela, é uma honra estar em direto. Um abraço para a Conceição Lima por esta oportunidade e por esta surpresa que fizemos exatamente. Obrigada, foi meu cúmplice. Uma grande surpresa, pronto, estava à espera. José Gabriel Duarte, que é, além de um grande amigo, um companheiro das palavras, e... Olha, muito cúmplice, deixa-me só interromper um instante, muito cúmplice porque vocês revelam desde o início, desde o preto e branco, e neste prefácio eu revi-me em muitas das coisas que escreveste, como eu referi há pouco, provavelmente ouviste, e depois no vosso livro, em que foram coautores, não é? Portanto, que é um livro a dois, que realmente só por empatia, por cumplicidade se consegue. Desculpa. Não foi fácil. Aliás, todo esse processo tem sido desmistificado de uma certa forma de muita verdade e, concretamente, em relação a este prefácio do livro do José Gabriel Duarte, no outro lado de mim, há até aqui uma novidade, já foi referida várias vezes. Eu tive que me zangar com ele, porque, como era amigo, eu corria o risco de não fazer um prefácio com muita verdade. Olha, tu não fizeste um prefácio, pelos vistos ainda vais fazer para a próxima, não é? A tua frase final do prefácio é prometer que vais fazer um prefácio. Não sei. Está tão bonito o prefácio, também está muito bonito. Mas eu queria, acima de tudo, dar um grande abraço ao José Gabriel Duarte pela sua escrita. Uma escrita que é sublime e que é exatamente um sentir pleno do evoluir da vida de sonho do José Gabriel Duarte. É aí exatamente que ele namora a palavra e depois desse namoro ele consegue colocá-la na folha de papel branco, um desafio autêntico, uma ousadia, e consegue depois fazer agarrar o leitor ao livro. Este, no outro lado de mim, significa muito e é isso mesmo, é uma plena simbiose entre quem desafia e quem lê. É, sim senhor. Simbiose é como eu apetece dizer sempre que falo de vocês, no sentido de que dessa tal cumplicidade, mesmo no preto e branco. Olha, Zé Luís Otono, eu vou dizer-te adeus, quero muito conhecer-te pessoalmente, que nós... já nos conhecemos, mas mal. Já nos conhecemos. Sim, mas mal. Também, pois, eu não conheço a poesia dele, não conheço, tens de mandar um livro quando te apetecer. E eu tenho muito gosto em observá-lo, lê-lo com muito carinho e depois, quem sabe, combinarmos um encontro por aqui. Olha, agora para o momento um grande abraço, muito obrigada, foi um presente, penso que valioso para o Zé. Fiquei muito surpreendido, um grande abraço para ti também, já. Ótimo, um abraço. Um grande abraço e continuação de boa noite. Obrigada. Ficaste contente? Fiquei. Pronto, sabes que quando se transforma esta noite num bocadinho também é de afeto, não é? Estamos a falar da tua poesia, estamos a falar de afetos. E quando conseguimos misturar uma linha de emoção... é uma pessoa que é uma crítica que eu levo muito a sério, não é? Pois, eu não tenho dúvida nenhuma. Ele é um poeta já... E o prefácio é interessantíssimo. Aliás, eu tenho a brincar, a certa altura, não sei se foi a apresentação do livro, disse que eu tenho um bocado de medo que as pessoas comecem a gostar do prefácio e depois gostem mais do prefácio que do livro. Não, está muito bonito o prefácio, está muito bem escrito. Está muito bem escrito e está... Vá lá, se há cânones para os prefácios, está um bocadinho fora dos cânones. O Zé Luís nem queria chamar prefácio. Pois, e não chamou. Mas de facto a crítica que vem dele para mim tem um valor muito. Ainda bem. Pronto, e agora vamos ter um outro poema que revela um outro lado de ti. Cá estamos nós com o título do livro, do outro lado de ti, que é realmente o lado do cidadão, daquele que não se furta a olhar o próximo, de que se incomoda com as imagens e que está do lado dos desprotegidos, dos marginalizados, daqueles que precisam de ser olhados de outra forma. Nós temos um amigo,
Joaquim Lopes é um amigo também, como o Eduardo Roseira, que habitualmente dizem poesia. Eu chamei hoje e pedi a colaboração de amigos que dizem bem poesia, vozes masculinas, não temos vozes femininas, porque me parece que pôr na sua boca o que tu dizes fica muito bem no homem. E temos connosco então um poema que se chama Nas Ruas da Cidade, em que tu, de novo o teu olhar, de novo o teu sentir, contra as injustiças sociais, contra os desfavorecidos, as desigualdades dos marginalizados. Vamos ouvir então. Nas ruas da cidade escura e poluída vagueiam sombras de gente abandonada, procurando entre os despejos de comida os sabores de uma mesa recusada. Adormecem cansados e sofridos nos cantos dos becos e vielas, abrigam-se do frio quase despidos, debaixo de varandas e janelas. Como se de nada de verdade eu dissesse, como tanto do tão pouco se esquece, mas o muito desse nada que envergonha, não dessa gente pobre e desolada, mas de outra, a rica e saciada, que esta cidade não vê, nem sonha. Joaquim, de onde esteja, um grande abraço. Muito obrigado. É o José Daquinha da Póvoa de Varzim e um grande dizedor de poesia também, que eu convido e vem cá muitas vezes a dizer aos nossos saraus e participa em muitos outros saraus. Joaquim Lopes da Póvoa, muito obrigado. Muito obrigado. E nós vamos continuando. Há bocado eu chamei-te romântico. E o que espera da vida um romântico? E tu respondes num poema. Um poema curto, condensado, mas como dizia há bocado o José Luís Outono, e o dizia o Eduardo Roseira também há bocado quando ouvimos, está lá tudo. E diz o seguinte: do muito espero nada, a ilusão do tudo, o desespero da perda, a corrida falhada. Do pouco espero muito, o desejo de algo, o festejo do ganho, a meta alcançada. E isto é dos mais belos poemas, deixa-me dar a minha opinião, de leitora, logicamente, em que se condensa em 4 simples versos as ânsias de uma vida. É verdade, este é o facto da nossa vida, é isto. Não é? As ânsias de uma vida, sem dúvida nenhuma. E nós estamos já a caminho do final, não parece, pois não? Não, passa muito depressa. Mas a verdade é que estamos, da vida tu queres tudo e queres nada, na vida onde somos autores e personagens. E esta frase é tua, ser autor e personagens. E é tua de um poema que disseste há bocado que querias dizer. Chegou a tua vez, se quiseres vais procurar lá a página 99, que se chama Livro da Vida, em que tu fazes esta afirmação: na vida onde somos autores e personagens, por isso se chama o Livro da Vida. O livro da vida. A nossa vida é um livro, onde somos o autor e as personagens. Recriamos os nossos amores, gravamos os nossos sonhos, as nossas miragens, onde tecemos os nossos dramas, onde representamos comédias, os nossos dramas. E quando somos leitores, ao folhearmos as páginas, tantas vezes choramos dos nossos risos ou rimos do que foram lágrimas. Tão bonito. E tu gostas desses especialmente por alguma razão? Sim, Não pretendo nada. Não, eu acho porque mesmo que a vida é um livro, quer dizer, eu já várias vezes sinto mesmo que isto tenho outro, já um poema mais recente também fala nisso. Eu acho que isto são páginas, eu até tenho depois uma outra frase, portanto, que são páginas que vão sendo rasgadas, cada dia que passa é uma página, digamos, que considerando que não é recuperada. A vivência do dia é uma página rasgada. Lida e Foi rasgada. rasgada porque não é mais recuperável, nunca mais conseguiremos passar o mesmo dia. Esse mesmo dia não vamos passar de certeza, vamos passar dias parecidos, mas esse dia nunca mais será passado da mesma maneira, portanto é uma página, digamos, rasgada. Olha, José Gabriel, estamos mesmo na ponta final do programa. E neste resumo de fotografia que eu tentei fazer de ti aos ouvintes que nos ouvem, eu chamei-te observador febril. Tu és? Febril, sim, porque respeito muito, quer dizer, acho que
observo não é só observar e olhar e deixa-me sempre qualquer coisa dentro de mim. Portanto, do que eu vejo e do que eu olho, do que eu olho deixa sempre marcas, digamos, dentro de mim. Umas serão boas, outras serão más, mas ficam sempre. Saber olhar é isso, não é? Mas ficam sempre. É deixar-nos tatuar por aquilo que vai à nossa volta. Sempre. Quando te chamo um esteta da palavra, consideras-te? Não sei, é o que eu digo. O meu vocabulário em termos de palavras, como vês, são palavras relativamente, não uso palavras muito sofisticadas. Não, nem sequer há. Mas agora falemos disso, não. Mas gosto de pôr a palavra certa no lugar certo. A palavra certa no lugar certo. Portanto, se calhar artífice da palavra, um esteta, mas e quando eu digo esteta, porque esteta tem que ter o gosto da dimensão. No sentido de selecionar a palavra. Não é? O gosto da dimensão, não é? É porque aí começa o esteta também. Eu ponho lá a palavra e eu tenho que ler aquilo e para mim achar que aquela palavra é a palavra certa. Quando eu te falei de herói pícaro, cidadão do mundo, nem que seja na ânsia de conhecer e na demanda da procura permanente, estamos de acordo? Essa tal procura, eu acho que quando for vou sempre à procura de qualquer coisa, não sei bem, mas vou ir sempre à procura. E quando te chamam pensador? Sim, eu sinto um bocado isso. Muito autorreflexão. Dará só um minutinho sobre isso. Sim, eu gosto muito de fazer autorreflexão, inclusivamente ultimamente até mais do que neste próprio livro. Nos poemas que já tenho, para eventualmente poder publicar um outro livro, tenho muito de autorreflexão. Gosto muito de fazer autorreflexão. Mas tu fazes a autorreflexão, mas partilhas connosco verdadeiras reflexões, que são mesmo reflexões de pensador. Quando tu dizes aquilo que estávamos a ver há bocado, porque o teu livro, o separador para as partes do teu livro são pensamentos, tu tens aqui um que eu vou partilhar com os nossos ouvintes e que diz: é no silêncio dos outros que conseguimos romper o nosso silêncio e ouvir tudo o que temos para dizer a nós próprios. Uma reflexão. Mas há mais. Aquela do gesto e do humor, que eu quase que a sei de cor. O gesto, o humor precisa, deixa-me ver se o encontro, dos gestos e das palavras. Deixa-me cá ver que perdi-o, mas nós vamos lá. Bom, não interessa, se calhar não vamos ter muito tempo para isso. Já está aí? Mas eu tenho este, que acho também que é, em vez de pensar no tempo que tenho ainda para viver... eu tenho este também, diz. Em vez de pensar no tempo que tenho ainda para viver, prefiro viver o tempo que ainda tenho para pensar. Ora, um pensador, isto é filosófico, até já pelo caminho da filosofia. Mas eu tenho outro, a contrapor a esse. Tenho outro, não, vou dizer outro, em que é um hino à vida, apesar de tudo. Momento é um intervalo de tempo que não pode ser medido, repetido, muito menos ser perdido. Então, porque estamos no final do programa e porque eu acho que estes dois pensamentos foram um alerta geral de alguém reflexivo que também faz para nós, que para nós é um eco das nossas próprias existências. Nós vamos acabar com um poema que tu escreves quase no final do livro, quase parece de propósito, e ao qual chamaste Abraços de Poesia. É um longo abraço poético que nós deixamos a todos os ouvintes. Da minha parte, um abraço para ti, provavelmente o abraço que tu deixas a todos nós. Abraços de poesia. E temos novamente barra. Vamos ouvir? Então vamos. Na música, as notas obedecem aos compassos. Na pintura, as sombras desafiam os espaços. Na poesia, os versos são palavras que se colam em abraços. Que se colam em abraços. Um abraço grande. Um abraço também para ti. Olha, foi muito
prazer ter-te em estúdio comigo, foi um prazer ter divulgado o possível da tua obra, do teu nome. No outro lado de mim, aconselho a toda a gente, Zé Gabriel Duarte, pululam por Facebook comentários de qualidade à tua poesia, que eu estou bem atenta a isso. E muito obrigada por teres vindo, de tão longe, olha, eu também tive muito gosto em ter-te comigo. E para os nossos ouvintes, muito obrigada, e como habitualmente por nos terem ouvido, nos terem dado esta habitual atenção. E de hoje a 8 temos um novo poeta, que vive longe, em França, é um bolseiro das línguas clássicas, o Rui Miguel Duarte. Eu tenho medo de me enganar, é de tal maneira parecido contigo o nome Rui Miguel Duarte. Então, até à próxima semana, muito boa noite. Bem-vindo a uma edição de Hora da Poesia, com certeza muito especial. Emissão para dia feriado municipal, cá em Vizela, hoje 19 de março. Até às 22 iremos estar na sua companhia, como é habitual, em 97.2, ainda em todo o mundo, em radiovizela.pt, e coordena este espaço a Conceição Lima. Olá, muito boa noite. Olá, Bruno, boa noite. Cá estamos com a energia habitual. Bem, energia habitual tem de ser, porque senão afunda-se o programa, não dá para isso. Temos de ter energia. A poesia também ajuda. E antes de entrarmos no tratamento da obra do poeta convidado de hoje, com certeza que há algum ponto prévio. Sim. E suspeito que hoje, por ser dia do pai, se calhar falemos disso. Não, e olha, até lhe explico já porque. Não, porque o dia do pai e os pais merecem-me todo o respeito do mundo, e um beijo muito grande ao meu pai, que lá de cima há de estar a ver, mas são coisas tão pessoais, são coisas tão íntimas que eu acho que não têm que ser partilhadas propriamente assim. Não faço um dia do pai na hora da poesia. Vou fazer o dia do poeta de hoje. De qualquer maneira, um beijo e a minha admiração por todos os bons pais. E particularmente, deixe-me dizer, Bruno, por todas as mulheres que nesta vida e nesta sociedade de hoje são obrigadas a ser pai e mãe. E há muitas. É a minha admiração. E há muitas, isso sim. E depois também congratular-me com a data de hoje aqui em Vizela, porque, enfim, é a celebração de uma data especialíssima para a nossa terra, com o nosso conselho adquirido definitivamente há tantos anos e que hoje celebramos. Portanto, 19 de março é muito importante, com certeza, mas por dia do pai e também por isso. Mas não é disso que vamos falar. E eu vou já entrar nos pontos prévios, começar por pontos prévios, e os nossos ouvintes vão sabendo disso também. Eu dedico-os sempre às pessoas que nos contactam, cujos poemas vêm ter à mão, que não têm ainda nada publicado, longe disso, e que vão escrevendo por curiosidade e gosto de coisas para a gaveta. E hoje vou fazê-lo com um gosto redobrado, porque o primeiro poema que eu vou dizer é um grito, não é de revolta, não, mas é um grito de força de uma jovem de 18 anos, de Viana do Castelo, Márcia Filipa Barbosa Passos. E eu queria repetir este nome mais vezes aqui no programa, caso a Márcia esteja de acordo, que escreveu um poema que eu vou dizer. Márcia, antes de dizer o teu poema, um grande beijo para ti e para Viana, para as pessoas que te acompanham, porque eu vou dizer uma coisa que, enfim, é a realidade da vida dela. Ela tem paralisia cerebral, então é a forma de se exprimir através da escrita. Vou acompanhar-te neste grito. Ora, vamos ouvir então o poema da Márcia, que se chama Grita, Chora, Escreve. Escrever é um escape que toda a alma perdida procura. Escrever é encontrar água no deserto, um oásis ali bem perto. Escrever é deitar a cabeça na almofada e sonhar com palavras e letras a cantar. Escrever vem do fundo. E quantos são os ignorados?
coisas que se afogam no mar da dor e da solidão. Vem, arrisca, grita ao mundo com toda a tua garra, com a tua força toda, grita, chora, sorri, devora, sacia. Mas em tudo, sê à tua maneira. Márcia, só posso mandar-te um beijinho muito grande. Continua a escrever e eu prometo-te que um bocadinho deste espaço será sempre teu. E não é só, tenho um poema que me foi postado na minha página um destes dias, que eu achei muito bonito, e Maria Helena Quarta Esteves, ela já tem livros publicados, não é o caso, não tem livro publicado, já tem pelo menos um livro publicado, uma poetisa já aceita na nossa praça de poesia. Mas achei por bem dizê-lo hoje, algumas palavras. De onde vieste? Que onda te trouxe? Que estrela te veio largar neste chão que exala aroma do luar? Subiste ao meu azul, acordaste-me em murmúrios e longamente bebeste o meu silêncio quando a tarde chegava ao fim. Um beijo, Maria Helena. E aqui sim, agora estão rematados os pontos prévios e vamos então à razão de ser do programa de hoje, de um poeta que nos chega de Lisboa, de Oeiras. Olá, José Gabriel Duarte. Boa noite. Boa noite. É um prazer ver de tão longe, mas eu já sei que vir de tão longe, aproveitar já para ver um bocadinho do nosso Minho, e que também já sei que já conheces um pedaço disto. É verdade. Estou com muito gosto aqui. E eu com muito gosto em receber-te. Eu peço sempre desculpa àqueles que não conhecem a orgânica do meu programa. Eu demoro sempre muito tempo, entre aspas, a chamar as pessoas. Mas porque me tenho preparado para o efeito e cá estamos nós. Hoje com José Gabriel Duarte. Eu conheço-te, conhecemos-nos desde há uns tempos, quando na FNAC foi apresentado o Rio das 12 Águas. Tu fazias parte, tu és um caudal desse... 12 aves dessas águas que compõem este rio. E foi aí que te conheci. Foi já um enorme prazer conhecer, aliás, todos os conteúdos relacionados com os vários poetas que intervieram nesse livro. Mas não só, conheço também de um outro livro que fizeste em parceria com o teu amigo José Luís Outono, e que enfim, não é dele que vamos falar hoje, mas deixa-me fazer uma referência que te disse em off há pouco, mas que é isso que eu penso, em que se sente uma extraordinária cumplicidade entre os dois, porque um cria a fotografia, o outro, eu falei naquele programa quando ele foi lançado, mas um cria a fotografia e o outro cria o pensamento poético. E realmente a moldura ideal do pensamento é a fotografia. Sente-se ali uma simbiose que tem de ver de quem se conhece muito bem. É verdade, é uma parceria que resultou de uma amizade. Também, o José Dom também é poeta, mas também é fotógrafo. E eu fiz o desafio, o processo não é agora que vamos descrevê-lo, mas foi engraçado porque ele deu umas fotografias, várias fotografias para eu, digamos, eu não gosto de chamar ilustrar, porque não é bem ilustrar, mas portanto criar pensamentos de adaptação e também fizemos o contrário, portanto eu também dei alguns poemas ou pensamentos poéticos e ele foi arranjar fotografias, digamos, para decorar, digamos, esse está muito bonito, está com uma apresentação belíssima e está muito rico em termos de interior, de conteúdo, porque realmente há essa aliança, digamos assim, essa fusão perfeita entre o que tu escreves e o próprio título, depois o chamar de palavras em preto e branco. Preto e branco tem a ver, com certeza, com certeza. E agora apareces-nos a solo, numa criação individual, a apresentar-nos o teu livro No Outro Lado de Mim. Exatamente. Todos temos um outro lado? Eu penso que sim. O que acontece é que muitas pessoas ainda não o descobriram, porque penso que todos temos os dois lados, não é? Pode-se revelar de diferentes maneiras, a diferentes alturas da vida, mas penso que todos terão esse lado. É uma questão de tempo, digamos assim. E de querer procurar. Exatamente, e de querer procurar. As pessoas se debruçaram muitas vezes sobre disponibilidade. Também a disponibilidade. Também no meu caso também tem a ver um bocado com depois já estar, digamos, ter já abandonado a vida ativa, digamos, em termos profissionais, ter mais tempo e deu-me essa possibilidade. Ora, pronto, vamos falar já sobre isso, porque, curiosamente, o título do teu livro surge do título de um poema. É verdade. Que se chama No Outro Lado de Mim. Exatamente. Portanto, este poema, o título apareceu depois de eu ter feito esse poema. Daí
digamos, para dar o nome ao livro com o título deste poema. Então vamos ouvir. Eu vou dizer-te. No outro lado de mim, guardo tudo o que esqueci. Ideias que não segui, o prazer que não senti. No outro lado de mim, guardo tudo o que esqueci. As histórias que menti, os sonhos que não vivi. No outro lado de mim, guardo amores que já perdi, desamores que não desfiz. No outro lado de mim, escondido, mas em mim. Em ti faz-se a descoberta através dos poemas do teu eu. De alguma maneira também há aqui um bocado de criatividade, não é só, mas obviamente que haverá algo, digamos, de mim neste outro lado de mim. Uma será uma parte criada, digamos, inventada, outra, digamos, será alguma reflexão sobre a minha vida em geral. Eu acho que isso faz parte de uma vida vivida. Não é preciso que seja uma vida imaginada para que o poema tenha alguma coisa a ver contigo ou com outro, com qualquer um de nós. Mas nós vamos falar então um bocadinho de ti, do poeta, vamos descobrir o poeta e vamos descobrir o livro. Nasceste em Lisboa, onde criaste raízes, logicamente, mas com certeza. Foste oficial da Armada, és engenheiro informático. E agora vem a pergunta sacramental. Como é que um engenheiro informático vem fazer poesia? Sabes porquê? Isto parece, enfim, demasiado óbvio enquanto pergunta, mas é realmente uma curiosidade, porque nós estamos habituados a pensar que engenheiro informático está muito ligado a uma certa dureza da palavra, se calhar não terá muito de poética a priori, não é? Exatamente. Mais frieza. Essa pergunta foi feita, inclusive, em Guimarães, na FNAC, quando foi do senhor que se levantou e disse: olha, eu tenho uma pergunta a fazer. A pergunta foi essa: como é que um engenheiro não lembrava, mas é curioso. Escreve poesia. Mas eu devo dizer que muitos dos poetas, ou dos grandes poetas, também, muitos deles tinham profissões que às vezes nem tinham a ver com a É verdade, com certeza que sim. Não é por ser mesmo engenharia informática, que é assim mais. Há uma certa secura que a nós leitores, nos aparece como novidade, assim, engenheiro informático, e depois vemos isto. Engraçado, vamos saber porquê. Mas eu só acrescentar que eu julgo que os matemáticos e os filósofos andaram muito tempo, digamos, juntos. A informática tem muito matemática. A informática tem muito matemática e, portanto, não será tão distante essa filosofia que aparece, digamos, nos poemas, e sobretudo nos meus poemas aparece muito o aspecto filosófico. Isso provavelmente terá também a ver com essa minha questão. Com a formação. Então, sabemos já um bocadinho de ti e da obra, mas eu queria saber um bocadinho mais. Estes dados são, enfim, estão abertos ao público, a ser profissionalmente o que foste, e agora com essa explicação. Mas há aqui um poema a que tu chamas Cometa Sem Nome, que está na página 21, em que tu pretendes quase uma definição de ti mesmo, considerando um cometa sem nome. Eu vou dizer o poema e já falamos sobre ele. Não sei o que é ter nome, nem história, nem fama. Ninguém me conhece, nem me segue, nem chama. Sou luz à deriva, sem rumo. Sou traço, sou farol, sou cometa, vagueando no espaço. E há aqui uma curiosidade, quase paradoxal neste poema, em que tu, por um lado, ninguém me conhece, mas a verdade é que tu és uma luz. E se és um cometa sem nome, és pelo menos um cometa com rastro de luz que chega até nós leitores. Portanto, deixas rastro na tua poesia, tu vais tendo eco disso nas pessoas? Penso assim. A primeira parte, digamos, do poema tem um bocado a ver que eu gosto de distinguir aquilo que chamamos os poetas de nome, das poetas, e as outras pessoas que escrevem poesia, que são apelidados, digamos, de poetas de uma forma grande diferente das poetas e nós. E, portanto, esta primeira parte tem um bocado a ver com isso. A segunda parte tem a ver que eu tenho uma certa personalidade, não sei se é por ser gêmeo, sou gêmeo de signo e sou gêmeo de irmão, tenho mesmo um gêmeo, e portanto ando sempre à procura, digamos, de algo, digamos assim, sem encontrar, e portanto essa tentativa de
procura, precisamente do outro lado de mim. A demanda, eu vou falar nisso. E tive a ver um bocado com esta última parte. Em relação ao que acabaste de dizer do traço, ou do rastro, eu penso que sim, é muito compensador para quem escreve reconhecer que há pessoas que gostam. Já é luz na vida de muita gente e deixa rastro. Satisfeitos e pessoas, inclusive, que dizem que vivem aquilo que eu escrevo. Com certeza. E isso para mim é obviamente que é porque, na verdade, eu estava a dizer há um bocado aquilo que sinto, nós não preparamos nada, mas enquanto o programa não começa, vamos conversando um bocadinho, estava a dizer aquilo que é impossível que nós, nas nossas vidas reais, nos distanciemos de muitas das coisas que escreves, porque são também as nossas vidas, são também as nossas vivências. Embora eu costumo dizer que eu, quando escrevo um poema e quando, digamos, a partir do momento em que o poema, digamos, é publicado, eu costumo dizer que o poema já não é meu, digamos. Pois, o Andrade dizia isso. Eu também partilho essa eu acho que sim, a partir do momento em que se dá ao público é dele. A partir do momento em que dei ao público, e a pessoa, muitas delas até interiorizam e muitas vezes interpretam o poema de uma maneira diferente daquilo que eu quis, digamos, dizer no poema. Pode ser suscetível. Olha, de qualquer forma, poeta nascido há muito, há pouco tempo, não interessa, vamos já falar sobre o assunto. Há um ancoradouro onde todos os poetas vão. Há uma bolsa, há um reduto de memórias onde todos os poetas vão e onde tu também vais, que é o tempo da infância, é o tempo de criança. Ninguém foge às suas memórias, ninguém foge, e o poeta muito menos. Então, tu tens aqui um poema muito engraçado. Olha, sabes, vamos combinar uma coisa, quando te apetecer dizer um poema, tu dizes... Dizes-me tu o que queres dizer ou peço eu que digo? O poema seguinte leio bem. Pronto, então fica combinado. Então eu vou dizer agora tempos de criança e vamos ver como cada um de nós está nesta história. Vi histórias aos quadradinhos, li o Donald e o João Ratão, ergui castelos na areia e soprei bolas de sabão. Construí barcos de papel, papagaios e aviões. Joguei muito às escondidas, aos polícias e aos ladrões. Guiei carrinhos de esferas e fiz rodar o peão. Foram tempos de criança. São tempos que já lá vão. Este poema tem uma coisa engraçada. Eu, quando escrevi isto, nunca pensei pôr este poema no livro. Porque foi uma brincadeira que eu fiz, sinceramente, quando fiz o poema. Só que, quando publiquei este poema na minha página que eu tenho no Facebook, no outro lado de mim, o feedback que eu tive do poema foi de tal maneira que as pessoas gostaram e reveram-se. Reviram-se no poema. É isso que eu digo. E depois decidi pôr no livro. Nós fizeste muito bem, porque eu acho que eu gostava a dizer, é exatamente o rever-se, não há mais ou menos, e não é só isso, tem aqui duas coisas que há esse voltar ao passado e esse voltar ao passado para fazer penetrar no presente. Eu acho que é uma força para cada um dos poetas muito importante. É lá que está a coluna vertebral a formar-se, a coluna vertebral de todos nós, não no sentido real, como conotativo. E por outro lado tem também já um bocadinho dessa angústia da efemeridade do tempo. Claro. Da saudade do tempo que já lá vai. Há uma saudade. Esta frase está impregnada de saudade. Diz-me, quando tu dizes soprei bolas de sabão, ergui castelos na areia, construí barcos de papel, papagaios e aviões, podes dizer-me, é uma linguagem real, conotativa, toda a gente fez. Agora sou eu, leitora, que te pergunto, teria nascido aí, quer no espaço, quer no tempo, essa abertura para a poesia? Provável que sim, embora não possa garantir, digamos, mas é provável que estivesse cá dentro qualquer coisa, não é? É que as imagens que vais buscar não são apenas as imagens necessárias para a rima. São as imagens de vida, coisas reais, de vida vivida, mas podiam ter sido outras. Sim, claro, não é? Eu tinha muitas outras para pôr. Não, mas isto de construir barcos de papel e ergui castelos na areia, soprei bolas de sabão, há aqui qualquer coisa que me faz adivinhar uma sensibilidade que se calhar, olhando para trás, teria nascido. Embora eu saiba que quando começaste a escrever poesia, já agora. Há 4, 5 anos só, portanto. Engraçado. Mas então... Eu fui um bocado à linha dos meus amigos
poetas que começaram a escrever há muitos anos. Eu escrevo realmente há pouco tempo, portanto, e não tinha mesmo poemas guardados. Posso ter escrito alguma coisa, mas nem sequer guardei. Olha, pronto, isto está visto, o tal reduto de memórias a que todos temos necessidade de recorrer. Mas eu fiz no Facebook, quando ia tentando fazer o primeiro olhar, o segundo olhar, o terceiro olhar, e hoje fiz o quarto olhar sobre o poeta, referindo-me a José Gabriel Duarte, hoje aqui presente, eu considerei-te um romântico, um observador, um romântico, mesmo à maneira dos tempos do romantismo, estética literária, século XIX, não é? A melancolia. Tu és um romântico, sonhador, bom amante, melancólico. Sou, aliás, os vários temas em que falo revelam um bocado isso. Embora, como disse há bocado também offline, eu penso que sou um bocadinho também criativo, ou seja, invento também muito. Claro, um ficcionista tem romance pode existir, mas também é muito, digamos, passa por nós romanceado, digamos, em termos do poema, do poema. Agora, mas quem vai a uma trilogia, como tu próprio dizes na capa do livro, a uma trilogia que passa, em que o teu livro será o vértice de uma trilogia que passa pela dor, que passa pelo desejo e pela fantasia, essa dor e o desejo estão ligados, diretamente ligados ao grande tema do teu livro, que é o amor. Sim, será o amor abrangente. O amor no sentido mais geral, mas sim, é isso que... Portanto, acho que a poesia em si pode ter as doses destes três vértices, digamos, a dimensão pode não ser igual em todos, mas... Pode não ter igual doseamento. Pode não ter igual doseamento, exatamente. Mas de um modo geral, todos, em princípio, a poesia terá que ter completamente. Toda a poesia deve ter, mas há marcas mais definidas nos que noutros. Claro. E a tua, se eu tivesse de te definir, eu acho que te definia como um poeta romântico, melancólico, sonhador, um poeta do amor e do desejo. Não estou mal. Não está mal? Não. E eu pergunto isto porque é como te digo desde o princípio, eu funciono como leitora. E depois chego ao fim e rabisco e subires o livro como fizeste este livro. Enfim, nem sequer está apresentável para os outros, porque é a minha Bíblia, foi aqui que me fundiei e onde eu fundamentei todas as minhas opiniões, mas é isso que eu acho. E há aqui um poema que eu devo dizer-te que acho belíssimo, porque antes até de eu dizer, vou dizer outra coisa que penso. E o prefácio refere-o, engraçado que o teu amigo, o refere também. É que tu não vês, vamos falar um bocadinho de Alberto Queiro, tu vês, tu olhas. Eu costumo dizer que há diferença entre ver e olhar. E tu fazes lá essa diferença, sem dúvida nenhuma, porque tu passas com o olhar, tu escrutas, vais mais além, não só o que está à tua volta, não só os outros, é evidente que dentro de ti próprio, mas esse olhar é um olhar escrutador. Até às vezes um bocadinho invasivo, porque vai mesmo lá dentro. E aqui há um poema que eu acho uma delícia e que eu vou dizer na página 54, porque existias. Por entre as pausas e silêncios de uma voz, tentei perceber se eram compassos que me enlouqueciam. Por entre os desvios e reflexos de um olhar, tentei aperceber-me se eram raios e cores que me atraíam. Depois, entrei no templo erguido do teu corpo. Senti que não era sonho, que existias. É olhar, e são os sentidos todos em alerta. Não é só olhar. Eu procuro em vários poemas, foco um bocadinho os sentidos. Gosto de... Tens essa... que bom! Não é só neste, não é há mais. Não, sensações olfativas, sensações táteis, visuais, porque tu tens aquilo que eu considero uns poemas assim, que refletem momentos coloridos, mesmo que sejam a cinza. Ou a preto e branco. A preto e branco também podem ser. E olha, lembramos já do teu
anterior livro de preto e branco, eu acho na verdade que tens É frequente nos poemas entrar com o facto com a... olhar e sentidos em alerta, sem a mínima dúvida. Então agora vou deixar para ti o próximo poema que vamos ler. E para completarmos o teu retrato, ou não é para completarmos, mas depois para ir avançando no retrato, vamos falar de uma das tuas paixões. E uma das tuas paixões é a música. Sem dúvida nenhuma. Já é anterior à poesia, digamos assim. Anterior depois. É de tal maneira paixão, e acho que a palavra será exata, particularmente música clássica, e dentre a música clássica, Bach. Sem dúvida. É essa realmente a paixão. E explica-me isto, como é que essa paixão te leva a estudar Bach, a fazer um blog só sobre Bach, e tu transporta-lo para o blog, transporta-lo para o Face, para o teu gosto pessoal, para o teu convívio, por certo, e também para a poesia, como vamos ver. A paixão pela música apareceu antes da clássica. A clássica é mais recente. Primeiro, naqueles tempos, vim tudo das bandas de garagem, portanto, eu tocava nas bandas de garagem. Tocavas, tu próprio tocavas? Tocava também numa banda de garagem. E, portanto, este gosto da música já vem bastante atrás. Da música clássica já vem há alguns anos, mas não tantos. Tem a ver também depois com a possibilidade de mais tempo que tive para analisar e para estudar a música. Em relação a Bach, eu costumo dizer que enquanto que Mozart era um gênio, Mozart nasceu já um gênio. Já nasceu. Com 4 ou 5 anos, já compunha sinfonias com 12 anos, não é? Enquanto Bach não, Bach trabalhou muito, digamos, portanto eu admiro Bach não só pela obra, mas também eu admiro como pessoa, porque Bach trabalhou muito para conseguir aquilo que fez, e o crescimento não era muito, na altura era um mero organista, e só depois, uns anos depois da morte, é que foi reconhecido como sendo um grande compositor. Então e, portanto, vamos ouvir um bocadinho. A personagem para mim diz muito. Vamos ouvir, e tu vais depois, se quiseres, sobre a música que vamos ouvir, que é justamente Bach. Deves imaginar, é um tributo ao teu gosto. Fizeste um tributo em poesia, podes depois, se quiseres, sobre a música, dizer o poema. Queres dizer o poema? Posso dizer sobre a música? Podes. Deixa cá, vamos avançar. Tributo a Bach. Na luz do silêncio de um gênio chamado Bach, procuro ouvir o mestre do contraponto, da melodia. Imaginá-la compor, a escrever uma pauta, aprender como se inventa, a fantasia, como da música se faz poesia, como se espalha a arte de uma fuga, como se torna divina uma missa, uma cantata ou uma sinfonia. Foi pena não termos ouvido este bocadinho, pronto, se tivéssemos tempo continuávamos mais um bocadinho este tributo a Bach. E lá vamos nós, calcorreando os poemas, calcorreando a tua vida, e então depois de darmos conta deste gosto tão expressivo pela música clássica e em particular por este tributo a Bach. Posso ler aqui um poema? Pode. Não sei aí do teu alinhamento, que é o livro sem palavras. Não, vais dizê-lo, mas não é agora. É que já está no alinhamento. Okay. Não é para este momento, vamos lá. Okay. Uma das coisas que eu queria dizer que me parece, através também da tua obra, é que tu és extremamente diversificado nos teus interesses. Parece-me ser cavalheiro, galante, cuidadoso nas palavras. E quando eu digo galante, um amante cuidadoso. Entendendo a mulher no sentido mais romântico e também como os românticos souberam trazer. Se calhar um herói pícaro, se calhar um herói romântico, e há um poema aqui na página 18, se quiseres acompanhar, que nos fala disso mesmo. Um fugitivo. Bom, vamos ler quase dois de seguida para que me pareça que este traço fique bem vincado em relação a estes dois poemas. Fugir de silhuetas de ventos e tempestades, mostravam nuvens de invejas, ciúmes e vaidades.
escondi-me entre as falésias, puras, virgens e inocentes. Adormeci ouvindo sons, ecos e vergonhas carentes. Acordei perdido de mim, do meu lugar, sem saber de onde vim, nem para onde voltar. E logo a seguir, na página 24, o tal Cavaleiro Andante. E quando eu li este Cavaleiro Andante, lembrei-me logo que do Graal, dos Cavaleiros da Távola Redonda, e também tu me pareces que andas nessa procura. A palavra é tua, disseste-o há bocado, eu ia dizer agora. Também me parece que tu andas realmente nessa demanda do Graal. Primeiro, à procura de ti. E o Cavaleiro Andante diz assim: habita em mim um corcel errante, saltando barreiras de aventura, correndo veloz e hesitante entre um galopar de amor e de amargura. Vive no inconstante, na tontura, é cavaleiro andante o da procura. Cá está a palavra-chave. Tu continuas nessa demanda? Sim, eu penso que sim, e nunca vou alcançar, com certeza. Sim, Penso que é uma procura permanente, há sempre algo, digamos, que eu gostaria de encontrar. Por vezes não sei bem definir o quê, mas sou, de facto, isso reflete um bocado a minha forma, digamos, de estar de inconstância, digamos assim, de ser uma pessoa, digamos, inconstante. És inconstante a que nível? Sou eu, por exemplo, diria que eu tenho uma certa debilidade, porque não sei se é dos signos gêmeos, mas tenho momentos que estou muito bem disposto e depois tenho outros momentos... moralmente falando, és instável. É instável. Tem piada que há qualquer coisa aqui de luz e sombra em alguns dos teus poemas que podem fazer correspondência a isso que acabas de dizer. É verdade que sim, porque tens uma certa euforia, momentos de euforia e alguns outros depressivos. Daí que tu falas muito do que é entrar dentro de ti. E nós temos hoje um amigo. Olá, boa noite. Olá, muito boa noite. Antes de mais nada... Tá, boa noite. Muito boa noite. Não sei se... Eduardo? Não, estamos com dificuldade. Eu estou a ouvir. Estás a ouvir, mas eu não estava a ouvir-te. Olá, Eduardo. Eduardo Roseira, apresento-vos à distância. Temos em estúdio José Gabriel Duarte, um poeta, e o Eduardo Roseira, também poeta e um ótimo, um belíssimo declamador, um dizedor de poesia. Eu gosto da palavra dizedor, sabes? Porque nós temos a portuguesa, então não vou ao dizer. E tu vens dizer um poema homenageando o nosso poeta de hoje. Vamos ouvir-te, Eduardo. É uma responsabilidade na frente do mesmo, mas para já um abraço para ele. Muito obrigado e um abraço também para si. É um prazer conhecer a tua poesia e pessoalmente será um dia, com certeza. Qualquer dia. Ele é um bocadinho longe, o Eiras é um bocadinho longe, tens mais do Porto, mas de qualquer maneira, qualquer dia, quem sabe. Olha, no aniversário da Hora da Poesia, que eu chamo sempre os poetas com quem falo durante o ano, pode ser. Então, vamos ao poema José. No que resta de mim, refugio-me no começo do fim, na sombra da penumbra antes do anoitecer, no viver do presente, antes do acontecer, desafio o tempo de agir, o receio de fugir, o momento de partir. Esqueço a negação do sim, o que já não existe. Escondo-me no que resta de mim. Eduardo Roseira, muito obrigada. Lindo como sempre, tu dizes. Olha, estás a ouvir? Estou. O poeta a dizer que gostou muito? Tentei o melhor. Tenta sempre melhor e faz sempre muito. Está lá tudo. Está lá tudo, é isso. Sente quando a poesia é boa. Exatamente. Olha, eu digo isso muitas vezes. Quando se diz bem é porque está lá aquilo que nos faz sentido, não é? É verdade. Eduardo Roseira, muito obrigada pela tua participação mais uma vez. Em nome do poeta e em meu nome, obrigada por mais este favor amigo. Nada, um beijinho. Um beijinho para ti também e obrigada. Um abraço.
boa noite. Nessa demanda, nessa procura que tu fazes de ti próprio, do encontro que fazes com os outros, do que te envolve, a natureza envolvente, do mundo envolvente, utilizas sempre como bússola, digamos que o caminho norteador é a palavra. Tu tens muito cuidado com a escolha da palavra? Tenho, embora às vezes possa parecer que não, porque por vezes faço... A simplicidade é muito complicada. Exatamente. Os poemas são muito pequenos, muito curtos, e as pessoas podem pensar que são muito fáceis, digamos, de fazer, não me querer estar a fazer difícil, mas muitas vezes para encontrar as palavras certas demora, e não me aparecem logo. Não é que rimem, é as palavras certas. Tem que ser a palavra certa. Exatamente. E muitas vezes também eu aprendi isso com o poeta Joaquim Pessoa, que é, não podemos pôr palavras a mais. Quer dizer, muitas vezes eu faço um poema e tenho que tirar alguma palavra, porque as palavras não podem estar a mais. Há poetas que têm tendência para estender muito os poemas por muitas palavras, e às vezes as palavras estão a mais. Portanto, eu tenho algum cuidado em pôr só as palavras que são estritamente necessárias. Portanto, tens o cuidado perante um poema nascido, o de depurares, o de cantares. Pois, o meu processo normalmente pode ser uma palavra, pode ser uma imagem, pode ser qualquer coisa que eu leia, mas... Arrumas o poema depois feito ou ele fica sujeito ainda a um processo de maturação? Maturação, mas é curto. Eu nunca tenho mais que 2 dias, 3 dias, não ficam há muito tempo a maturar, mas muitas vezes não fica logo o poema, não é? Portanto, eu alinho o poema as palavras, depois gosto de ler, reler e tirar uma palavra, pôr outra, portanto, eu acho relativamente engenhoso também. Com certeza que sim, com certeza que sim. E é aí que faz do poeta muitas vezes um artífice. Eu acho que nesses momentos e nessas circunstâncias o poeta é um artífice. E há aqui um poema muito interessante que se chama Nas Minhas Palavras, em que tu falas sobre as palavras, tu desnudas as palavras, brincas com elas, vestes, fazes no fundo a metáfora de um corpo de mulher, e que eu acho interessantíssimo e que eu vou dizer e que se chama Nas Minhas Palavras. No corpo das minhas palavras descubro ligações, fontes, destinos de mensagens. Leio as suas cores, as sombras, os detalhes, as legendas, os títulos como se fossem imagens. Nos gestos das minhas palavras, tento aprender como as cruzar, como as poderei soletrar, cantar ou calar. Em que momento as soltar, em gritos de aplauso, protesto o sofrimento. No rosto das minhas palavras, deixo sempre o meu nome, uma marca, um endereço. Não quero que elas se percam, se afastem de mim, nunca as esqueço. Olha, parabéns, eu acho este poema fantástico, além da tal personalização que tu fazes da própria poesia, comparando a um corpo feminino. A poesia realmente tem aqui, além do extraordinariamente gosto, e quando eu falo de gosto, falo da estética do próprio verso, quase que lhe atribuis um rosto. E eu acho isso fantástico num poema. Depois tem a ver com o tal cuidado que eu tento pôr nas palavras, porque de facto quando digo uma palavra certa, ou uma palavra a mais, ou uma palavra errada, ou uma palavra a mais, pode ser suficiente para estragar um poema. Portanto tenho algum cuidado, tento sempre de facto encaixar, digamos, as palavras. Tu sabes bem que o encaixe das palavras, nós que lidamos com poesia todos os dias, que a vemos por aí a pulular e a proliferar nas redes do Facebook, sabemos muito bem que há pessoas que pretendem as rimas, que constroem ali, põem-nas ali como tijolo sobre tijolo, e a poesia não é isso. Vou dizer, sempre que tenho oportunidade vou dizendo isso, é que é realmente preciso encontrar, encaixando naturalmente, a palavra. E a palavra que estava a dizer é a palavra certa, aquela que dizia o Zé Carlos Vasconcelos, numa entrevista que também fiz com ele no programa, ele dizia, pois, aquela que a gente sente que é aquela, pode haver dezenas delas, mas é aquela que tem a luz. Bom, eu queria referir-me ainda uma vez mais, e é característica da tua escrita, há essa trilogia que referes,
amor, desejo e fantasia. E realmente, tu dizias há bocado que sem serem doses iguais, e não são, nós assistimos, nós podemos referir, podemos afirmar que o livro é, na verdade, uma espécie de clepsidra, e esta palavra clepsidra não é minha. Eu achei muito gira, uma clepsidra temporal. Sabes onde é que ela acontece? Onde é que ela aparece? Eu vou-te dizer, aparece no prefácio. E tem uma imagem, não sei se vou conseguir repeti-la exatamente, mas que coincidiu em absoluto com aquilo que eu penso. Portanto, daí que o prefácio de alguém que leu com muita atenção, e o prefácio foi feito por um amigo, não é? É um amigo, ele tem um poema que se chama precisamente com essa palavra. Ah, é? Olha, não sabia. Pronto, e eu achei muita piada porque, na verdade, só se pode fazer, eu ia dizer qual era a palavra, qual era a expressão, clepsidra temporal, é a palavra usada por José Luís Outono, para referir que vai gotejando, uma clepsidra temporal, vai gotejando, e que pouco a pouco, digo eu agora, que já não é o José Luís Outono a dizer isso, que vai gotejando, nos vai inundando. Boa noite. Boa noite. Olá. Na música, as notas obedecem aos compassos. Na pintura, as sombras desafiam os espaços. Na poesia, os versos são palavras que se colam em abraços. Um abraço para os ouvintes da Rádio Vizela. É uma honra estar em direto. Um abraço para a Conceição Lima por esta oportunidade e por esta surpresa que fizemos exatamente. Obrigada, foi meu cúmplice. Uma grande surpresa, pronto, José Gabriel Duarte, que é, além de um grande amigo, um companheiro das palavras, e... Olha, muito cúmplice, deixa-me só interromper-te um instante, muito cúmplice, porque vocês revelam desde o início, desde o preto e branco, e neste prefácio, eu revi-me em muitas das coisas que escreveste, como eu referi há pouco, provavelmente ouviste, e depois no vosso livro, em que foram coautores, não é? Portanto, que é um livro a dois, que realmente só por empatia, por cumplicidade se consegue. Desculpa. Não foi fácil. Aliás, todo esse processo tem sido desmistificado e, de uma certa forma, de muita verdade. E, concretamente, em relação a este prefácio do livro do José Gabriel Duarte, no outro lado de mim, há até aqui uma novidade, já foi referida várias vezes. Eu tive que me zangar com ele, porque, como era amigo, eu corria o risco de não fazer um prefácio com muita verdade. Olha, tu não fizeste um prefácio, pelos vistos, ainda vais fazer para a próxima, não é? A tua frase final do prefácio é prometer que vais fazer um prefácio. Não sei. Está tão bonito o prefácio, também está muito bonito. Mas eu queria, acima de tudo, dar um grande abraço ao José Gabriel Duarte pela sua escrita. Uma escrita que é sublime e que é exatamente um sentir pleno do evoluir da vida de sonho do José Gabriel Duarte. É aí exatamente que ele namora a palavra e depois desse namoro ele consegue colocá-la na folha de papel branco, um desafio autêntico, uma ousadia, e consegue depois fazer agarrar o leitor ao livro. Este, no outro lado de mim, significa muito, e é isso mesmo, é uma plena simbiose entre quem desafia e quem lê. É, sim, senhor. Simbiose é como me apetece dizer sempre que falo de vocês, no sentido dessa tal cumplicidade, mesmo no preto e branco. Olha, Zé Luís Outono, eu vou dizer-te adeus, quero muito conhecer-te pessoalmente, que nós... já nos conhecemos, mas mal. Já nos conhecemos. Sim, mas mal. também cá. Também, pois, eu não conheço a poesia dele, eu não conheço, tens de mandar um livro quando te apetecer. E eu tenho muito gosto em observá-lo, lê-lo com muito carinho e depois, quem sabe, combinarmos um encontro por aqui. Olha, agora para o momento um grande abraço, muito obrigada, foi um presente, penso que valioso para o Zé. Fiquei muito surpreendido, um grande abraço para ti também, Zé Luís. Ótimo, um abraço. Um grande abraço e continuação de boa noite. Obrigada. Ficaste contente? Fiquei. Pronto, sabes que quando se transforma esta noite num bocadinho também é de afeto, não é? Estamos a falar da tua poesia, estamos a falar de afetos. E quando conseguimos misturar uma linha de emoção... é uma pessoa que é uma crítica que eu levo muito a sério, não é? Pois, eu não tenho dúvida nenhuma. Ele é um poeta já... E por face é interessantíssimo. Aliás, eu queria brincar, a certa altura, não sei se foi na apresentação do livro, disse que eu tenho um bocado de medo que as pessoas comecem a gostar do prefácio e depois gostem mais do prefácio que do livro.
Não, está muito bonito, está muito bem. Está muito bem escrito. Está muito bem escrito e está... vá lá, se há cânones para os prefácios, está um bocadinho fora dos cânones. O Zé Luís nem queria chamar prefácio. Pois, e não chamou. Mas de facto a crítica que vem dele para mim tem um valor muito. Ainda bem. Pronto, e agora vamos ter um outro poema que revela um outro lado de ti. Cá estamos nós com o título do livro, do outro lado de ti, que é realmente o lado do cidadão, daquele que não se furta a olhar o próximo, de que se incomoda com as imagens e que está do lado dos desprotegidos, dos marginalizados, daqueles que precisam de ser olhados de outra forma. Nós temos um amigo, Joaquim Lopes, é um amigo também, como o Eduardo Roseira, que habitualmente dizem poesia. Eu chamei hoje e pedi a colaboração de amigos que dizem bem poesia, vozes masculinas, não temos vozes femininas, porque me parece que pôr na sua boca o que tu dizes fica muito bem no homem. E temos connosco então um poema que se chama Nas Ruas da Cidade, em que tu, de novo o teu olhar, de novo o teu sentir, contra as injustiças sociais, contra os desfavorecidos, as desigualdades, os marginalizados. Vamos ouvir então. Nas ruas da cidade escura e poluída vagueiam sombras de gente abandonada, procurando entre os despejos de comida os sabores de uma mesa recusada. Adormecem cansados e sofridos nos cantos dos becos e vielas, abrigam-se do frio quase despidos, debaixo de varandas e janelas. Como se de nada de verdade eu dissesse, como tanto do tão pouco se esquece, mas o muito desse nada que envergonha, não dessa gente pobre e desolada, mas de outra, a rica e saciada, que esta cidade não vê, nem sonha. Joaquim, de onde esteja, um grande abraço. Muito obrigado. É o José Joaquim, é da Póvoa de Varzim e um grande dizedor de poesia também, que eu convido e vem cá muitas vezes a dizer aos nossos saraus e participa em muitos outros saraus. Joaquim Lopes, da Póvoa, muito obrigado. Muito obrigado. E nós vamos continuando. Há bocado eu chamei-te romântico. E o que espera da vida um romântico? E tu respondes num poema. Um poema curto, condensado, mas que me dizia há bocado o José Luís Outono, e o dizia o Eduardo Roseira também há bocado quando ouvimos, está lá tudo. E diz o seguinte: do muito espero nada, a ilusão do tudo, o desespero da perda, a corrida falhada. Do pouco espero muito, o desejo de algo, o festejo do ganho, a meta alcançada. E isto é dos mais belos poemas, deixa-me dar a minha opinião, de leitura, logicamente, em que se condensa em 4 simples versos as ânsias de uma vida. De facto, a nossa vida é isto. Não é? As ânsias de uma vida, sem dúvida nenhuma. E nós estamos já a caminho do final, não parece, pois não? Não, passa-me depressa. Mas a verdade é que estamos, da vida tu queres tudo e queres nada, da vida onde somos autores e personagens. E esta frase é tua, ser autor e personagens. E é tua de um poema que disseste há bocado que querias dizer. Chegou a tua vez, se quiseres vais procurar lá a página 99, que se chama Livro da Vida, em que tu fazes esta afirmação: na vida onde somos autores e personagens, por isso se chama o Livro da Vida. O livro da vida. A nossa vida é um livro, onde somos o autor e as personagens. Recriamos os nossos amores, gravamos os nossos sonhos, as nossas miragens, onde tecemos os nossos dramas, onde representamos comédias, os nossos dramas. E quando somos leitores, ao folhearmos as páginas, tantas vezes choramos dos nossos risos ou rimos do que foram lágrimas. São bonitos. E tu gostas desses especialmente por alguma razão? Sim. Não pretendes. Não, nada. Não, eu acho que porque
eu acho mesmo que a vida é um livro, quer dizer, eu já várias vezes sinto mesmo que isto tenho outro, já um poema mais recente também fala nisso, eu acho que isto são páginas, eu até tenho depois uma outra frase, portanto que são páginas que vão sendo rasgadas, cada dia que passa é uma página, digamos, que considerando não é recuperada. A vivência do dia é uma página rasgada, lida e rasgada. Porque não é mais recuperável, nunca mais conseguiremos passar esse mesmo dia, não vamos passar de certeza, vamos passar dias parecidos, mas esse dia nunca mais será passado da mesma maneira, portanto é uma página, digamos, rasgada. Olha, José Gabriel, estamos mesmo na ponta final do programa. Neste resumo da fotografia que eu tentei fazer de ti e aos ouvintes que nos ouvem, eu chamei-te observador febril. Tu és? Febril, sim, porque sinto muito, quer dizer, acho que eu observo, não é só observar e olhar e deixo sempre qualquer coisa dentro de mim, portanto, do que eu vejo e do que eu olho, do que eu olho deixa sempre marcas, digamos, dentro de mim, umas serão boas, outras serão más, mas ficam sempre. Saber olhar é isso, não é? Mas ficam sempre. É deixar-nos tatuar por aquilo que vai à nossa volta. Sempre. Quando te chamo um esteta da palavra, consideras-te? Não sei, é o que eu digo. O meu vocabulário em termos de palavras, como vês, são palavras relativamente, não uso palavras muito sofisticadas. Não, nem sequer há. Mas agora falemos disso, não. Mas gosto de pôr a palavra certa no lugar certo. A palavra certa no lugar certo. Portanto, se calhar artífice da palavra, um esteta, mas. E quando eu digo esteta, porque esteta tem que ter o gosto da reflexão. No sentido de selecionar a palavra. Não é? O gosto da reflexão, não é? Aí começa o esteta também. Eu ponho lá a palavra e eu tenho que ler aquilo e para mim achar que aquela palavra é a palavra certa. Quando eu te falei de herói pícaro, cidadão do mundo, nem que seja na ânsia de conhecer e na demanda da procura permanente, estamos de acordo? Essa tal procura, eu acho que quando for vou sempre à procura de qualquer coisa, não sei bem, mas vou ir sempre à procura. E quando te chamam pensador? Sim, eu sinto um bocado disso. Autorreflexão. Fará só um minutinho sobre isso. Sim, eu gosto muito de fazer autorreflexão, inclusivamente ultimamente até mais do que neste próprio livro. Nos primeiros que já tenho, para eventualmente poder publicar um outro livro, tenho muito de autorreflexão, gosto muito de fazer autorreflexão. Mas tu fazes a autorreflexão, mas partilhas connosco verdadeiras reflexões, que não são afirmações, são mesmo reflexões de pensador. Quando tu dizes aquilo que estávamos a ver há bocado, porque o teu livro, o separador para as partes do teu livro são pensamentos, tu tens aqui um que eu vou partilhar com os nossos ouvintes e que diz: é no silêncio dos outros que conseguimos romper o nosso silêncio e ouvir tudo o que temos para dizer a nós próprios. Uma reflexão. Mas há mais. Aquela do gesto e do amor, que eu quase que a sei de cor. O gesto, o amor precisa, deixa-me ver se o encontro, dos gestos e das palavras. Deixa-me cá ver que perdi-o, mas nós vamos lá. Bom, não interessa, se calhar não vamos ter muito tempo para isso. Já está aí? Mas eu tenho este que acho também que é, em vez de pensar no tempo que tenho ainda para viver... eu tenho este também, diz. Em vez de pensar no tempo que tenho ainda para viver, prefiro viver o tempo que ainda tenho para pensar. Ora, um pensador, isto é filosófico, até já pelo caminho da filosofia. Mas eu tenho outro, a contrapor a esse. Tenho outro, não, vou dizer outro, em que é um hino à vida, apesar de tudo. Momento é um intervalo de tempo que não pode ser medido, repetido, muito menos ser perdido. Então, porque estamos no final do programa e porque eu acho que estes dois pensamentos foram um alerta geral de alguém reflexivo que também faz para nós, que para nós é um eco das nossas próprias existências. Nós vamos acabar com um poema que tu escreves quase no final do livro, quase parece de propósito, e ao qual chamaste abraço de poesia. É um longo abraço poético que nós deixamos a todos os ouvintes. Da minha parte, um abraço para ti, provavelmente o abraço que tu deixas a todos nós. Abraços de poesia. E temos novamente barro. Vamos ouvir? Então vamos.
mãe, abraços. Cola, mãe, abraços. Um abraço grande. Um abraço também para ti. Olha, foi um prazer ter-te em estúdio comigo, foi um prazer ter divulgado o possível da tua obra, do teu nome, no outro lado de mim, aconselho a toda a gente, Zé Gabriel Duarte, pululam-me por Facebook comentários de qualidade à tua poesia, que eu estou bem atenta a isso. E muito obrigada por teres vindo, de tão longe, de tão longe. Olha, eu também tive muito gosto em ter-te comigo. E para os nossos ouvintes, muito obrigada, e como habitualmente por nos terem ouvido, nos terem dado esta habitual atenção. E de hoje a 8 temos um novo poeta que vive longe, em França, é um bolseiro das línguas clássicas, o Rui Miguel Duarte. Eu até tinha medo de me enganar, é de tal maneira parecido contigo o nome Rui Miguel Duarte. Então, até à próxima semana, muito boa noite.